Na última aula, nós apresentamos, né, a teoria dos conjuntos e nós falamos sobre as definições de interseção, de união e de interseção. Vocês estão lembrados disso? Bom, e foi falado lá, né, sobre os quantificadores, nós não vamos usar por enquanto. Tá? E um detalhe importante, né, que foi mencionado foi a respeito do nosso ou. Tá? Que agora aqui nós vamos detalhar para vocês entenderem bem. Bom, vamos voltar aqui o seguinte. Considere essa figura aqui na esquerda, aqui, ó, né? Aqui nós temos o nosso ômega, né? Que é universal, né? Aqui são todos os elementos de um determinado conjunto, né? E aqui eu tenho meu conjunto A é verde, meu conjunto B, exatamente, vamos supor, né, que o B seja dado pelos elementos 1, 2, AB, e o meu conjunto A, né, pelos elementos C, D e 10. Então, repare, a definição, né, sobre a união entre dois conjuntos, visto na última aula, né, foi o quê? A unido com B, né, A unido com B, né, vai ser igual, né, ó, aqui é o meu colchete, né, que chama-se conjunto, né, colchete, né, denomina-se conjunto, de todos os elementos W que pertence, né, ao meu ômega, né, azul, né, esse meu ômega aqui, ó. E aqui vem o meu tal que, né? Isso aqui vocês têm que se ambientar. Isso aqui é tal que, né? Certo? Tal que, meu ômega pertence ao conjunto A, ou, tá vendo o ou aqui, ó? Ou, né? Ômega pertence ao conjunto B. Bom, então o que nós fizemos aqui, ó? A unido com B, né? Vamos chamar esse conjunto, por exemplo, né? Esse novo conjunto, né, da união, né, de Z maiúsculo, por exemplo, né? Z maiúsculo. Então, meu Z, né, é a união de A com B, né, que vai ser exatamente 1, 2, AB com C, D e 10. Então, essa é a união, certo, de A com B. Tá? Agora, a interseção, estão lembrados? A interseção de A e B, né, é o conjunto, tá vendo aqui, ó, o conjunto, tem que se habituar com isso aqui, é o conjunto dos elementos ômega que pertencem, né, ao meu ômega, né, meu universo, né, meu ômega é meu universo, tá? Onde estão todos os elementos, tá? Tal que, ó, o novo tal que aqui, ó, tal que, né, né, ômega pertence a A, atenção aqui, ó, E pertence a B, né, E pertence a B. No caso dessa figura aqui, ó, atenção aqui, ó, reparem vocês, né, que não existe elemento, né, ó, não existe elemento do conjunto B, né, no conjunto A, não existe, né. Quando acontece isso, o que nós falamos, né, que essa interseção, né, ela nos dá o chamado conjunto vazio, né. Atenção, conjunto vazio, né, é um zero, né, com um risco aqui, tá? Chamado conjunto. Isso é universal, isso aí, né, em todos os livros, tá? Todos têm a mesma notação, o mesmo símbolo, tá? Isso é chamado de conjunto vazio. Por quê? Não existe elemento, né, na interseção, não existe elemento. Isso é, não existe elemento W que pertence a A e a B simultaneamente, né? Não existe, ver? O conjunto B tá para cá, né? Olha aqui à minha esquerda. O conjunto B está aqui, né? E meu conjunto A está aqui. Não existe elemento em comum, certo? Aí nós podemos ver, por exemplo, já vamos nos habituando, né, as partes, né, das proposições verdadeiras, só, entendeu? Elas vão ser introduzidas aos poucos, tá? Sem vocês sentirem, tá? Essa é a ideia aqui das minhas aulas, tá? Olha só. Quando acontece a interseção de A com B for o conjunto vazio, eu digo que os conjuntos A e B são chamados disjuntos. Então, acabou. Né? O que são conjuntos disjuntos? Aquele que a interseção, né, dos conjuntos, né, me dá o conjunto vazio. Isso é, um conjunto não tem nada a ver com o outro. Certo? Então, nós chamamos, né, esse conjunto de conjunto disjuntos. Nós podemos dar exemplos para vocês verem, né, na prática. Olha só. Imagine, por exemplo, num restaurante, tá? Ou num teatro, né?
o conjunto de homens, né, e o conjunto de mulheres, né? São conjuntos disjuntos, né? Quer dizer, aqui é o conjunto de homens, né? Um exemplo, aqui é o conjunto de mulheres, né? Ó, repara, não existe, né, elemento de um, né, entendeu? No outro. Então são conjuntos disjuntos, tá? Aqui homens, por exemplo, aqui de mulheres, né? Então são conjuntos disjuntos. Outro também, outros conjuntos disjuntos. Num restaurante, né, você tem o conjunto das cadeiras, né, conjunto das mesas e o conjunto dos talheres, né? Então você teria 3 conjuntos aqui, ó, disjuntos, tá? Ó, disjuntos, né? Aqui, né, no caso das cadeiras, né, aqui das mesas, né, e aqui dos talheres, né? Isso é, um elemento, tá? O elemento de um conjunto, ele não pertence aos outros, tá? Agora vamos ver o caso, né, dos conjuntos que não são disjuntos. Atenção aqui, né? Aqui que é o ponto importante aqui, tá? Conjuntos que não são disjuntos, é o que mostra essa figura aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nesse conjunto, por exemplo, né, o conjunto A e B não são disjuntos. Por quê? Tá vendo essa parte asturada aqui, verde aqui, ó? Isso aqui é meu conjunto Z, né? Não é meu conjunto vazio, isto é, existem elementos de A que pertencem a B. Foi o primeiro exemplo que nós demos na primeira aula, não sei se vocês estão lembrados, né? Vamos pegar aqui o elemento, um exemplo. Suponha que eu tenho aqui A, B, C, né? E o outro conjunto seja, por exemplo, B, C e D. Olha só. Esses conjuntos, né? Vamos supor que A aqui, né, e B aqui, ó, né? Esses conjuntos não são disjuntos. Por que não são disjuntos? Porque aqui, ó, eu tenho elemento, tá vendo aqui, ó, BC que pertence a A, ó, tá? E BC que pertence a B, né? Todos esses, olha só, atenção, todos esse ou, né? Ou, né? Aqui é ou. Repara, eles obedecem à minha definição aqui, ó, a minha definição, né? O conjunto sendo disjunto, eu tenho essa definição. E o conjunto não sendo disjunto, eu tenho a mesma definição, né? Por quê? Ó, porque eu tenho um elemento, W, que pertence ao meu universo, né? Tal que W pertence a A ou a B, né? No caso aqui, ó, né, eu tenho o B e o B aqui, ó. Aqui eu tenho o C e o C aqui. Bom, um exemplo de conjuntos não disjuntos, né? Conjuntos não disjuntos, você vê que não disjuntos, né? Exemplo, pessoas que gostam de praticar futebol ou basquetebol, certo? E são conjuntos, né? É não disjuntos. Por que não disjuntos? Porque a pessoa ela pode praticar futebol e também praticar basquetebol. Certo? Por isso que são conjuntos não disjuntos. Por exemplo, uma pessoa aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ela, por exemplo, ela só gosta de futebol. Uma pessoa aqui, ó, ela só gosta de basquetebol. Mas uma pessoa aqui, ó, ela pode gostar tanto de basquetebol quanto de futebol. Tá? Isso, atenção, atenção. Esse detalhe que eu estou falando aqui traz tá, uma grande confusão. Uma grande confusão. Isto é, quando eu tenho o ou, né, de um conjunto disjunto, o ou, não estou falando sobre o e. E quando eu tenho um ou do conjunto não disjunto. Tá? Isso causa uma confusão. Nós vamos esclarecer assim de uma forma tranquila, tá? Vocês, a partir de hoje, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então, o ou, né, ele traz uma confusão, grande confusão, tá? Se não for bem alertado. Tá? Então, vamos lá. Eu vou explicar direitinho isso aí. Olha só. Vamos pegar o ou aqui. Tá? Ou aqui. Tá? Ou aqui. Nós chamamos de ou exclusivo, tá? Aquele, né, onde os conjuntos são conjuntos disjuntos. Isto é, o que é exclusivo? Né? Exclusivo é o seguinte, ou acontece um ou acontece outro. Um exemplo. Você marca, por exemplo, né, uma festa, certo? Um exemplo, tá? Uma festa ou então um encontro com amigos. Tá? Aí você disse num determinado prédio. Vocês falam assim, ó, o nosso encontro vai ser ou no segundo andar ou no terceiro. Né? Não pode ser nos dois ao mesmo tempo. Tá? Então, esse é o tipo do ou exclusivo. Né? Isto é, acontecendo um, você exclui o outro. Por exemplo, a mulher, né,
ou está grávida ou não está grávida, certo? Então, ela foi fazer um exame, tá? Aí ela chegou à conclusão, você está grávida? Não. Ela não pode, né, ao mesmo tempo, né, estar grávida e não estar grávida. Então, são características do ou exclusivo. Ou está chovendo ou não está chovendo, certo? Então, só para vocês entenderem, né, sobre esse ou aqui, tá? Ou exclusivo. Agora nós vamos ver o caso do ou não, no caso, né, do ou não exclusivo. Esse ou não exclusivo, atenção aqui, ele não é popular, né? Quando vocês empregam na nossa linguagem, né, no cotidiano, tá? Você geralmente você usa o seu ou exclusivo, né? E exatamente nos concursos, nas provas e tal, né, são solicitados ou não exclusivo, né, que é não popular. Ora, qual a diferença disso aí? Olha só, vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, João come carne ou salada, certo? Olha só, ele come carne ou salada. No ou exclusivo, tá vendo aqui, ó, se ele comer carne, ó, ele não come salada, ele não come salada. Se ele comer salada, ele não come carne, isto é, ó, no ou exclusivo é o seguinte, né? Se ele comer somente carne, a sentença é verdadeira, né? Você fala assim, ó, e o João ou come carne ou come salada, né? Bom, ele está comendo carne, não está? Então a sentença é verdadeira. Aí você olha o prato dele, ele está comendo salada, não está? A sentença também é verdadeira. Então ela é verdadeira, né, quando acontece ou carne ou salada, né? Mas não pode acontecer os dois simultaneamente, tá? Porque o ou, o que é? É ou exclusivo. Tá bem claro, então, o que é ou exclusivo? Esse é o popular, né? Você fala assim, eu como ou carne ou salada, né? Ninguém vai imaginar que você vai ter carne e salada no teu prato, né? Porque você fala assim, eu como carne ou salada, né? Então esse aqui, o exclusivo, né, ele é o popular. Agora o que causa dúvida é o não exclusivo. Esse aqui é que causa dúvida. Você fala assim, quer ver, ó? No ou não exclusivo, tá vendo aqui, ó? No ou não exclusivo, tá? Vamos pegar os casos, né, onde a minha sentença é verdadeira. Vamos pegar essa sentença aqui, ó. Essa sentença aqui, tá? Eu vou olhar para a sentença. João come carne, tá? Mas não está comendo salada, né? Então é verdade. João come salada, mas não está comendo carne. Também é verdade. Só que agora, no ou não exclusivo, se ele tiver no prato dele carne e salada, também é verdade. É essa grande diferença aqui, ó. Aqui, ó. Sentença verdadeira. João comer carne juntamente com a salada. Então, esse aqui é o ponto importante, né? Porque popularmente você sabe, vou comer carne ou salada hoje, né? Aí por exemplo, o seu colega, né, sua esposa, ou seu marido, no caso, né, jantando com você, fala, ué, você não falou que ia comer carne ou salada? Eu estou vendo carne ou salada no seu prato. Aí você responde, o meu ou aqui foi o ou não exclusivo. Aí você responde dessa forma, né? Por isso que eu estou incluindo, né? Então, ó, repara, no ou não exclusivo, a frase verdadeira, né, pode ter só carne, pode ter só salada e pode ter carne junto com a salada. Tá bem claro isso aí? No ou não exclusivo. Se o ou for exclusivo, geralmente nas frases, né, em português, quando você quer que o ou seja exclusivo, você bota um ou aqui antes, aqui, ó. Você faz assim, ó. João, né, ou come carne, ó, ou come salada, né? Quando você tem um ou aqui e um ou aqui, né, você está indicando que o ou é exclusivo, tá? Mas geralmente você não fala, tá? Geralmente quando você emprega o ou, você está implicitamente, né, associando, né, ao ou exclusivo, né? Isto é, acontecendo não acontece o outro e vice-versa. Tá bem claro, então? Então, ó, não esqueçam do exemplo, né, da aula de hoje, tá? No ou não exclusivo, tá? Os dois, incluindo os dois, a frase também se torna verdadeira. Tá bem claro? Então eu tenho 3 casos, né, do ou não exclusivo, né?
acontecendo a carne somente, ou acontecendo a salada somente, ou acontecendo os dois. Está bem claro aqui, né? Foi exatamente o exemplo que nós demos, né? Esse exemplo que nós demos anterior, né? Ó, aquela parte aqui, ó, eu tenho aqui, né? Tem uma parte aqui, certo? Ó. Aqui, né? Aqui é meu universo. Foi o exemplo anterior que nós demos, tá? Só rapidamente, né? Aqui, tá vendo esse elemento aqui, ó? Ele é do ou, atenção, ele é do ou não exclusivo, porque ele pertence tanto a tanto a B, né? Tanto a B. E ele aqui pertence a A, né? Juntamente com B. Aqui o exemplo é da carne, né? E da salada, né? Aqui, ó, um exemplo, só carne, aqui só salada e aqui ambos, né? Carne ou salada junto no prato dele. Tá bem claro, então, do ou não exclusivo? Tá claro? Agora vamos ver o caso da interseção, né? Aqui, ó. João come carne e salada. Não tem jeito, não tem jeito. Se no prato dele tiver carne, por exemplo, e arroz, né? A frase torna-se o quê? Falsa. Se ele tiver salada e feijão, a frase se torna falsa. Para essa frase aqui ser verdadeira, só existe uma possibilidade, atenção. Ó, o que eu estou dizendo aqui é fundamental para vocês resolverem problemas de concurso sobre raciocínio lógico. Olha só, no ou não exclusivo eu tenho 3 possibilidades. No e, na interseção, eu só tenho uma. Então, olha só, no ou não exclusivo, isso aqui pode gravar isso aqui, certo? Ó, gravar na sua memória. No ou não exclusivo, né? Eu tenho 3 possibilidades. 3, tá? No e, eu só tenho uma possibilidade. Olha só. Nós vamos falar muito sobre isso, mas muito, uma possibilidade. Aqui são 3 possibilidades. Para a frase ser verdadeira. Possibilidade para quê? Né? Uma possibilidade, né, para a sentença ser verdadeira. Até vou colocar um V aqui. Tá? Aqui, 3 possibilidades para a sentença ser verdadeira. 3. Tá? Só existe uma possibilidade para ela ser falsa. Sabe qual é? João come macarrão ou feijão. Pronto. Repara, aí é a possibilidade, né? No caso, é a impossibilidade. Tá? Então, no ou, né? A falsa, né? No caso, né? O que é falso no ou, aqui, no ou, não exclusivo, tá? No ou exclusivo. O que é falso, né? É você negar a carne e negar a salada simultaneamente. Tá? Porque tem carne e tem feijão, serve. Tem salada e tem arroz, estou falando para o ou não exclusivo, também serve. Agora, ter carne e salada juntos também serve. Né? Quando é que essa sentença aqui, né, o ou não exclusivo, vai ser falsa? Quando o João comer arroz ou feijão. Não tem nada a ver com a carne ou a salada, aí ela vai ser falsa. Então tá claro? No e não tem jeito. No e não tem jeito. Tá? No e você tem uma possibilidade para a sentença ser verdadeira. Quais são as outras 3 para ser falsa? Né? Por exemplo, João come carne e salada. Vamos ver as condições para que essa sentença seja falsa. João come carne e arroz. Ela é falsa. Porque o e, né, né, na língua portuguesa é chamada conjunção. Conjunção. Tá? Ela acontece simultaneamente. Também, às vezes, nas frases, né, você pode ter o mas. Tá? O mas também é conjunção, né? No caso, coordenativa, né? Adversativa. Tá? Também o e ou o mas, também na frase, né? Ele tem que incluir os dois. Olha só,
Então vamos ver. Para ser verdadeiro o E, né, os dois têm que acontecer simultaneamente. Né? Evidentemente, para ser falso, né, se ele comer arroz e salada, né, João come arroz e carne, no caso de salada, é falso, né? Porque tem arroz aqui no lugar da carne. Aqui, João come carne e feijão, também é falso. Tá? E João come macarrão e brócolis, pronto, né? Também é falso. Então aqui, ó, no ou não exclusivo, né, você tem três possibilidades para ver, né? Três para ver e uma para falso. Olha que interessante. No E, né, você tem, até vou colocar aqui, ó, uma para ver e três para falso. Isso é importante. Ó, vocês não têm ideia, tá? Como o que eu estou falando aqui, né, vai ser fundamental, vocês vão ver, vai ser fundamental para resolver problemas de decisão em raciocínio lógico. Tá? É fundamental. Tá? Guardem bem com carinho, né, essa aula, tá? Que nós vamos reportar a ela, né, em aulas futuras. Está bem claro, então? Está bem esclarecido, né, o ou, né, exclusivo e o ou não exclusivo. Agora, tem horas que, né, tem situações que não tem jeito. O ou, ele é exclusivo. Exemplo que eu dei, né? Ou chove ou não chove. Né? Não tem jeito, né? Certo? Ou a mulher está grávida ou não está grávida, certo? Então esse ou aqui é o ou exclusivo. Ou encontro na esquina tal ou na outra esquina tal de outro bairro. Quer dizer, é ou exclusivo. Né? Você, acontecendo um, você exclui o outro. Agora, o que é não popular, certo? E cai, né, nos exercícios, né, sobre lógica, né, 90% é o ou não exclusivo. Tá bem claro? E o E, né, nós já vimos também, o E, né, tem que acontecer os dois simultaneamente. Eu vou à praia e jogar vôlei. Você tem que ir à praia e tem que jogar vôlei. Você não pode ir só à praia. Porque o E, né, ele exige, para a sentença ser verdadeira, né, que os dois, né, aconteçam simultaneamente. Tá certo? Embora o ou, né, os dois podem acontecer simultaneamente. Tá? Mas também, individualmente, também pode acontecer. Por isso são três possibilidades. Está vendo aqui? Ó? Essa observação aqui é fundamental. Vocês não têm ideia, tá? Como ela é fundamental. Né? Nós vamos ver à frente, como eu já disse. Né? 3V e 1F. O ou não exclusivo. Aqui, 1V, né, e 3 Fs. Tá? Guardem bem isso aqui. Nós vamos voltar a isso aqui. Tá?